Em 1555, um médico francês publicou um livro que mudaria para sempre a forma como enxergamos o futuro. Michel de Nostredame, mais conhecido como Nostradamus, compilou centenas de enigmáticas quadras poéticas que supostamente previam eventos desde o grande incêndio de Londres até a ascensão de Hitler. Mas o que poucos sabem é que muitas de suas mais perturbadoras profecias ainda estariam por se cumprir, e algumas delas apontam para o nosso tempo. O que você vai descobrir nos próximos minutos vai te deixar no mínimo intrigado, pois essas previsões parecem cada vez mais relevantes conforme o mundo avança para cenários que antes pareciam apenas ficção científica. As páginas amareladas de As Centúrias guardam enigmas que têm desconcertado estudiosos por quase 5 séculos. Escritas em uma mistura de francês antigo, latim, grego e provençal, essas profecias foram intencionalmente codificadas para evitar que Nostradamus fosse perseguido pela Inquisição. O vidente sabia que estava lidando com um conhecimento perigoso, visões de um futuro tão aterrador que precisavam ser veladas em metáforas e simbolismos. Esta complexidade linguística é parte do que torna suas profecias tão fascinantes e, ao mesmo tempo, frustrantes para os pesquisadores modernos. Muitas interpretações possíveis surgem de um mesmo texto, dependendo das referências culturais e históricas que são aplicadas. Antes de mergulharmos nas previsões que ainda não se concretizaram, precisamos entender quem foi esse homem. Nascido no sul da França em 1503, Nostradamus não era apenas um místico excêntrico como muitos pensam. Formado em medicina, ele ganhou notoriedade ao tratar vítimas da peste bubônica com métodos inovadores para sua época. Foi só após a morte trágica de sua primeira esposa e filhos que ele se voltou intensamente para o ocultismo e a astrologia. O que torna Nostradamus fascinante não são apenas suas supostas previsões de eventos passados, como a execução do rei Charles I da Inglaterra ou a Revolução Francesa. É o fato de que muitas de suas quadras mais sombrias parecem apontar para o futuro, o nosso presente e além. E essas são as que realmente deveriam nos preocupar. Uma das profecias mais discutidas refere-se a um conflito global que muitos intérpretes acreditam ser a Terceira Guerra Mundial. Na Centúria 2, quadra 62, Nostradamus escreveu sobre o grande rei de terror descendo do céu e ressuscitando o grande rei de Angolmoaz. Estudiosos apontam que isso poderia indicar um ataque devastador vindo dos céus, possivelmente nuclear, seguido pela ascensão de um líder poderoso. A menção a Angolmoaz é particularmente intrigante, sendo frequentemente interpretada como um anagrama de mongolois ou mongóis, potencialmente apontando para um líder vindo da Ásia. Outra profecia perturbadora encontra-se na Centúria X, quadra 74, onde ele fala sobre a roda girar novamente e o sangue dos justos ser exigido. Intérpretes modernos associam isso a um ciclo de crises globais que culminaria em uma revolução social sem precedentes. Em tempos de crescente desigualdade econômica e instabilidade política mundial, essa previsão parece estranhamente relevante. As mudanças climáticas também não escaparam ao olhar de Nostradamus. Na Centúria Pimênoro, quadra 17, ele escreve sobre "Por 40 anos o arco-íris não será visto, e terra seca ficará mais seca, e haverá grandes inundações." Muitos estudiosos interpretam isso como um prolongado período de extremos climáticos. Exatamente o que estamos começando a experimentar agora. A ausência do arco-íris poderia simbolizar céus cobertos por poluição ou cinzas vulcânicas. Talvez uma das previsões mais alarmantes de Nostradamus relacione-se a avanços tecnológicos que acabariam se voltando contra a humanidade. Na Centúria Visto, quadra 8, ele menciona aqueles sem olhos ou mãos que exercerão grande poder sobre os homens. Estudiosos modernos têm interpretado isso como uma referência a máquinas ou inteligência artificial que eventualmente dominariam aspectos fundamentais da sociedade. Com o desenvolvimento acelerado da IA em nossos dias, essa interpretação ganha contornos inquietantes. Em outra profecia relacionada à tecnologia, na Centúria Primórdia, quadra 64, Nostradamus escreve sobre instrumentos de observação noturnos e cegos que fazem ver aos cegos. Intérpretes contemporâneos associam isso ao desenvolvimento de tecnologias como realidade virtual, realidade aumentada e interfaces cérebro-computador.
Inovações que estavam completamente fora do alcance imaginativo de uma pessoa do século XVI, mas que hoje estão rapidamente se tornando parte de nossa realidade cotidiana. Nostradamus também parece ter antevisto uma crise de saúde global. Na Centúria 2, quadra 46, ele fala sobre depois de grande angústia humana, um ainda maior se aproxima. Alguns interpretam isso como uma série de pandemias cada vez mais severas. Considerando que acabamos de passar por uma pandemia global e que cientistas alertam sobre o risco de outras ainda piores devido à resistência a antibióticos e ao derretimento do permafrost, essa profecia soa como um alerta incômodo. O vidente francês também escreveu extensivamente sobre mudanças geopolíticas. Em várias quadras, ele menciona o declínio do Ocidente e a ascensão do Oriente. Na Centúria Pinor, quadra 50, ele fala sobre do aquático triunvirato nascerá, o que muitos interpretam como a ascensão de 3 potências marítimas ou países cercados por água. Analistas modernos frequentemente associam isso à crescente influência da China, Índia e outros países asiáticos no cenário mundial. Um aspecto fascinante das profecias de Nostradamus é como ele parece ter previsto avanços científicos revolucionários. Na Centúria Terceiros, quadra 2, ele menciona a transfusão divina de sangue, que poderia ser interpretada como referência à biotecnologia avançada, talvez até mesmo à edição genética que começamos a dominar com tecnologias como CRISPR. Ele continua falando sobre o corpo sem alma crescendo, o que alguns interpretam como órgãos cultivados artificialmente ou clonagem. O tema dos visitantes celestes também aparece em suas previsões. Na Centúria 2, quadra 41, Nostradamus escreve sobre a grande estrela que por 7 dias arderá, e nuvem fazendo 2 sóis aparecerem. Interpretações modernas sugerem que isso poderia representar o aparecimento de um corpo celeste brilhante ou até mesmo contato com seres extraterrestres. Com o aumento de avistamentos de UAPs, fenômenos aéreos não identificados, reconhecidos por governos ao redor do mundo, essa profecia ganha uma dimensão intrigante. Vale lembrar que nos últimos anos, militares de diversos países liberaram gravações oficiais de objetos voadores que desafiam nossa compreensão atual da física, executando manobras impossíveis para nossa tecnologia conhecida. Nostradamus também parece ter previsto uma transformação espiritual global. Em várias quadras, ele menciona o fim de uma era e o início de outra, marcada por uma mudança profunda na consciência humana. Na Centúria X, quadra 74, ele fala sobre o ano 1999, 7º mês, quando do céu virá um grande rei do terror. Embora muitos tenham associado isso a eventos como o 11 de setembro, outros interpretam como o início de um período de transformação que ainda estaria em andamento. Uma das previsões mais específicas e ainda não concretizadas de Nostradamus refere-se a um terremoto devastador na área da Califórnia. Na Centúria 9, quadra 83, ele fala sobre o Sol em 20 graus de touro, quando ocorreria um grande tremor. Astrônomos e astrólogos calculam que isso poderia acontecer em maio de um ano futuro. Considerando que a falha de San Andreas é conhecida por seu potencial sísmico catastrófico, essa profecia mantém geólogos e residentes da costa oeste americana em permanente estado de alerta. É importante lembrar que Nostradamus não se limitou a prever desastres. Ele também escreveu sobre um eventual período de paz e renovação que seguiria após tempos turbulentos. Na Centúria X, quadra 42, ele menciona o reino humano de libertação angélica e quando o Saturno terminar seu período, sugerindo um novo ciclo de prosperidade. Astrólogos contemporâneos associam isso à transição para a Era de Aquário, período que supostamente marcaria uma evolução na consciência coletiva da humanidade. Essa esperança de um futuro melhor após provações intensas é uma constante em seus escritos, como se ele quisesse oferecer um consolo para aqueles que veriam seus tempos mais sombrios se concretizarem. A maioria dos estudiosos sérios de Nostradamus concorda que suas profecias seguem ciclos astrológicos, particularmente os de Saturno, que completam uma volta a cada 29 anos aproximadamente. Muitas interpretações sugerem que estamos agora entrando em um período crítico desses ciclos, quando várias de suas previsões mais significativas poderiam se concretizar. Uma questão fundamental permanece: como um médico do século XVI poderia ter vislumbrado eventos tão distantes de seu tempo?
Céticos argumentam que as quadras de Nostradamus são intencionalmente vagas, permitindo que sejam adaptadas a praticamente qualquer evento histórico significativo. Defensores, por outro lado, apontam para a precisão aparente de algumas previsões que seriam impossíveis de serem imaginadas em sua época. Documentos históricos mostram que Nostradamus usava técnicas de meditação e contemplação com água em bacias de cobre, uma prática conhecida como hidromancia, para induzir estados alterados de consciência. Ele frequentemente trabalhava à noite sozinho em seu estúdio no segundo andar de sua casa em Salon de Provence, usando apenas a luz de velas. Seus contemporâneos relatam que ele podia passar horas neste estado de transe, murmurando palavras incompreensíveis, enquanto anotava freneticamente suas visões. Esta metodologia levanta questões intrigantes sobre os limites da percepção humana e a possibilidade de acessar informações além do tempo e espaço convencionais. O que não se pode negar é o impacto cultural duradouro de suas profecias. As Centúrias de Nostradamus permanecem como um dos textos proféticos mais publicados e traduzidos da história, atrás apenas de textos religiosos como a Bíblia. Cada nova crise global renova o interesse em suas enigmáticas quadras, buscando nelas alguma orientação para tempos incertos. Se Nostradamus estava realmente dotado de uma capacidade sobrenatural de enxergar o futuro, ou se era apenas um astuto observador de padrões históricos e humanos, é uma questão que continua em aberto. O que sabemos é que suas previsões continuam a exercer um fascínio irresistível, especialmente em momentos de grande transformação como o que vivemos agora. À medida que nos aproximamos da terceira década do século XXI, muitas das profecias mais significativas de Nostradamus parecem convergir para nosso tempo. Guerras, mudanças climáticas, avanços tecnológicos sem precedentes e transformações sociais profundas. Exatamente o tipo de eventos que ele descreveu em suas quadras mais enigmáticas. Curioso é notar que Nostradamus também escreveu sobre sua própria relevância futura. Em uma carta dedicatória ao rei Henrique II da França, ele menciona que suas profecias seriam melhor compreendidas por gerações futuras quando os eventos descritos começassem a se manifestar mais claramente. De fato, o interesse por seu trabalho tem aumentado consideravelmente em períodos de crise global, como se buscássemos nas palavras deste médico francês do século XVI alguma pista sobre o desfecho dos desafios que enfrentamos. Talvez a verdadeira mensagem de Nostradamus não seja apenas sobre prever o futuro, mas sobre nos alertar que o destino da humanidade sempre esteve em nossas próprias mãos. As profecias não seriam sentença definitiva, mas advertências sobre caminhos possíveis que ainda poderíamos evitar. Se você ficou impressionado com essas revelações sobre as profecias de Nostradamus, que ainda não se cumpriram, deixe seu comentário compartilhando o que mais te surpreendeu. Não esqueça de curtir este vídeo, seguir este canal para mais conteúdos fascinantes sobre mistérios históricos e compartilhar com amigos que também se interessam por previsões e profecias. O conhecimento só tem valor quando é compartilhado. Tenho certeza que existem muitas pessoas no seu círculo que ficariam impressionadas com essas informações sobre o que ainda pode estar por vir, segundo as visões deste enigmático profeta da Renascença.